Oi, gente, esse vídeo faz parte de uma série, de um vídeo de correção da lista de exercícios de cinemática que se encontra nesse site e o link também está na descrição. Valeu! Então vamos lá, gente, mais um exercíciozinho, o exercício 6 na nossa listinha de cinemática. Então vamos lá. Situado na costa peruana, Chanquillo, o mais antigo observatório das Américas, é composto por 13 torres que se alinham de norte ao sul. Aí tem a figura, né? Ao longo de uma colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre o solstício de verão, no hemisfério sul, o Sol nasce à direita da primeira torre, então, Torre Sul, na extrema direita, a partir de um ponto de observação definido. À medida que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres rumo à esquerda. Então ele sai do sul e está vindo aqui para a esquerda, para o norte. Pode-se calcular o dia do ano observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul, o Sol nasce à esquerda da última torre na extremidade esquerda. Aqui. E à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Sabendo que as distâncias que as torres de Chanquillo se posicionam ao longo de 300 metros no eixo norte-sul, a velocidade escalar média com a qual a posição do nascer do Sol se desloca através das torres é de aproximadamente... Então, gente, parece ser confuso, né? Você tem esse desenho aí, que eu vou botar aqui, mas tem que ler algumas vezes para você entender. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Mas olha o que ele está te dizendo. Tem que ter atenção no que você lê, né? Cada frase vai lendo com cuidado. Então, olha só. Em 21 de dezembro, quando ocorre o solstício de verão no hemisfério sul, o Sol nasce à direita da primeira torre, está lá no sul, na extrema direita, a partir de um ponto de observação definido. Então, está lá. À medida que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres rumo à esquerda. Então, está vindo para cá, para o norte, né? Pode-se calcular o dia do ano observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul, o Sol nasce à esquerda da última torre na extrema esquerda. O Sol nasce aqui. E à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita, para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Então, o que acontece? Começa em 21 de dezembro, percorre tudo até a esquerda, depois volta da esquerda para a direita, para reiniciar o ciclo. Então, olha o que está acontecendo. Ele diz que a distância entre essas torres do eixo norte-sul é de 300 metros. Então, de 21 de dezembro até 21 de junho, ele vai de ponta a ponta. Percorre 300 metros. E depois volta para reiniciar o ciclo em dezembro. Então ele volta de novo. Então, em um ano, que é 365 dias, percorre qual a distância? 600 metros. Então, na verdade, é analisar o que ele está te falando. Então, no fundo, o exercício 6, a distância percorrida é de 300 metros. Em quanto tempo? Um ano. Né? Então, você tem um ΔS percorrido de 600 metros, que é ida e volta. E num tempo de um ano, que é quanto? 365 dias. Então, é calcular a velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. E você vai encontrar, então, 600 dividido por 365 dias. A velocidade média, isso vai dar aproximadamente 1,64 metros por dia. Então, quando você fizer essa conta, claro, né? Então, na verdade, letra B, que é 1,6 metros por dia. Sétimo problema da nossa listinha de cinemática. Então, vamos lá. Um foguete persegue um avião, ambos com velocidades constantes e mesma direção. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Admita que, em um instante T1,
a distância entre eles é de 4 km e que no instante T2 o foguete alcança o avião. No intervalo de tempo T2 menos T1, a distância percorrida pelo foguete em quilômetros corresponde aproximadamente a a distância percorrida pelo foguete. Então vamos visualizar a situação. Então é o sétimo problema da nossa listinha de cinemática. Então olha só, um foguete persegue um avião. Então vamos lá, vamos botar um aviãozinho aqui. O avião, né? E um foguete aqui. Perseguindo o avião. Enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre apenas 1 km. Ora, eles estão com velocidade constante. Então, né, porque ele está dizendo que a velocidade aqui é constante. Então, movimento uniforme. Então, se ele está dizendo que enquanto o foguete percorre 4 km, o avião percorre 1 km, eu posso já entender o seguinte, que a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade do avião. Então, vou expressar isso aqui, ó. É um dado do problema. A velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade do avião. Isso é um dado importante do problema. Admita que em um instante 1, a distância entre eles é de 4 km e que no instante T2 o foguete alcança o avião. Então no instante T1 é uma instante inicial. Eu vou considerar como zero. É a minha situação inicial. A distância entre eles é de 4 km. Então é essa situação aqui. Eu estou vendo, nesse momento, a distância entre eles é de 4 km. Então, ó, a distância entre eles aqui é de 4 km. Então essa é a minha situação inicial. Consequentemente, ó, vou botar minha origem aqui. Aqui a posição inicial, 0. Então a posição inicial, 0. Aqui. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou, como os dois estão com movimento retilíneo uniforme, eu vou escrever as funções horárias, porque, novamente, é um problema de encontro, parecido com o problema que a gente já fez dessa lista. Só que lembra que eu falei para vocês lá, floreado, um pouco mais floreado. Então vamos lá. Então vamos escrever as funções horárias tanto para o foguete quanto para o avião. Então vamos lá. Então, para o foguete. Então, função horária para o foguete, S do foguete é igual a S0 mais a velocidade do foguete vezes o tempo, né? Com a função do primeiro grau, porque é movimento uniforme. Nota, o foguete, na minha origem, ó, tá aqui, ó. Então, na verdade, ele está na origem, nesse instante aí, ó. Então, aqui é 0. Posição inicial. Então, eu tenho que a posição do foguete é a velocidade do foguete vezes o tempo. Tá aí a função horária para o foguete. Mesma coisa para o avião. O avião, S do avião é igual à posição inicial do avião mais a velocidade do avião vezes o tempo. Então, ó, no meu instante inicial é isso aí, ó. A posição inicial do avião é quanto? Ó? Porque o 0 eu coloquei aqui. A posição inicial do avião é 4 km. Então, S do avião é igual a 4 mais velocidade do avião vezes o tempo. Então tá aí a função horária do avião. O que eu vou fazer? Encontro, né? Vai ter a situação em que o foguete vai encontrar, vai atingir o avião. Então vai ser um encontro do foguete com o avião. Então no momento do encontro eu sei que a posição do foguete é igual à posição do avião. Então S do foguete vai ser igual a S do avião. E aí vamos lá. Só substituir. Velocidade do foguete vezes o tempo é igual S do avião é 4 mais velocidade do avião vezes o tempo. E aí, gente, eu vou usar agora o dado do problema, né? Porque ele me diz que a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade do avião. Lembra que ele falou lá, né? Então, vamos lá. No lugar da velocidade do foguete, ó, eu vou colocar esse valor, 4VA. 4VA vezes o tempo. 4VA vezes o tempo é igual a 4 mais VAT. E eu vou arrumar esse cara daí, né? Então, vou passar isso daqui para cá. Então, vai ficar 4VAT menos esse termo, VAT igual a 4. Então, aqui você vai ter 3, né? VAT igual a 4. Logo, o tempo vai ser 4 sobre, né, 3VA.
Então, esse daqui é o tempo do encontro. Ah, está em função de VA? Não tem problema, está em função de VA. Ok. E aí, o que ele quer saber? A distância percorrida pelo foguete. Ora, a distância percorrida pelo foguete é simplesmente eu pegar a função horária do foguete e, como eu sei o tempo do encontro que está ali, ó, eu vou substituir o tempo aqui e vou encontrar o quanto o foguete percorreu. Então, simplesmente, ó, S do foguete é igual à velocidade do foguete vezes o tempo do encontro, que eu acabei de calcular. 4 sobre 3 VA. Então, vou colocar até em azul aqui, ó. 4 sobre 3 VA. Só que a velocidade do foguete é 4 vezes a velocidade do avião. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar, ó, no lugar da velocidade do foguete, eu vou colocar aqui ali, ó. 4 VA, e continua a conta, né? Vezes 4 sobre 3 VA. Posso cortar VA com VA. E aí eu vou ter o quê? S do foguete vai ser, ó, 4 vezes 4, 16, dividido por 3. E aí, 16 dividido por 3 é aproximadamente 5,3 quilômetros. Então tá aí a distância percorrida pelo foguete nesse tempo. Valeu!